noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, meu nome é Chayane Vieira Ferraz, eu sou estudante do Polo Internacional Uninter, com o polo fica sediado na cidade de Canoinhas, Santa Catarina, e estou aqui novamente para fazer um curso de extensão, agora no estágio é o formato híbrido, que é um novo modelo de ensino, devido ao momento delicado que estamos passando devido à pandemia do coronavírus. A nossa instituição de ensino nos ofereceu essa opção de realizar o estágio no formato híbrido. Então, eu optei pelo modelo extensão, o estágio é para diferentes contextos, a matéria diferentes contextos do estágio do ensino médio. Então, eu optei por realizar um curso preparatório para os estudantes do terceiro ano, voltado para o Enem, para a redação do Enem. Então, durante esse curso, serão 6 horas de curso, com 1 hora diária. Eu vou passar para vocês dicas de estudos, dicas gramaticais, pontuação, entre outros diversos assuntos. Então, bem-vindos à nossa aula. Hoje se inicia a primeira aula. Vamos trabalhar hoje na nossa aula de hoje sobre dicas gramaticais e dicas de ensino. Como iniciar uma redação, como fazer uma conclusão, quais os métodos para utilizar para vocês conseguirem tirar uma nota melhor na redação do Enem. Também abordarei nas próximas aulas os possíveis temas que poderão cair na redação do Enem. Vamos trabalhar gêneros textuais, enfim, trabalharei diversas maneiras de tentar passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento. Então, sejam bem-vindos. Hoje, nossa primeira aula. Como falei novamente, vamos trabalhar sobre dicas. Entre elas, dicas de introdução, dicas de conclusão, dicas gramaticais e dicas de estudo. Então, vamos à nossa aula. Dicas infalíveis para estudar para o Enem. Se você já fez sua inscrição para o Enem, também conhecido como Exame Nacional do Ensino Médio, então é sinal que já deve ter começado a contagem regressiva para a prova. E não se sinta sozinho, você não é o único que pode estar perdido ou não sabe como começar a estudar para o maior vestibular do Brasil. Por isso, vou passar para vocês algumas dicas de como estudar para atingir uma nota melhor e uma nota máxima na redação do Enem. Iniciamos criando uma rotina diária para os estudos. É preciso desenvolver o hábito do estudo, ou seja, chegou a hora de se concentrar nos estudos. Por isso, vamos a organizar os nossos estudos. Seja qual for a matéria abordada em cada dia de semana, crie uma tabela para que seja mais fácil seguir o cronograma. Deixe essa tabela sempre visível nos seus espaços de estudos. O que você tem para fazer em cada dia você anotará na tabela. Isso lhe permitirá saber ao final de cada dia se você cumpriu todas as suas tarefas estipuladas. Segunda dica: comece sempre pelo mais difícil. O mais difícil é o que mais nos chama a atenção. Então, para que seu estudo seja produtivo, comece pelas matérias que mais exigem de você. Assim, tendo mais disposição, será mais fácil começar a entender as suas dificuldades. Aqueles assuntos que você considera mais tranquilos, que você tem mais conhecimento, deixe-os para o final do período. É possível errar, permita-se errar. Muitos estudantes acreditam que errar seria um sinal de fracasso, mas isto não é verdade. Os alunos precisam entender que o erro é uma possibilidade de acerto para o seu futuro próspero. Fazer um exercício e não o acertar é natural. Muitos de nós, muitas vezes, fazemos um exercício e não conseguimos atingir o resultado esperado. Mas vamos tentar. Não acertar é deixar por isso mesmo é um problema. Temos que tentar até acertarmos o nosso objetivo.
Por isso, quando errar, não se julgue. Ao invés disso, busque pela resposta correta. Vá atrás, pesquise na internet, utilize apostilas, utilize o Google, busque o conteúdo no YouTube, entre outros meios e ferramentas que vêm para proporcionar e nos incentivar no estudo. Uma dica também seria os caderninhos de erro. Anote tudo que você confundiu das suas matérias para que você possa conferir na revisão. Futuramente você vai observar no seu caderno e vai ver a revisão. Estude, mas também descanse. É possível que você tenha períodos menores de estudo, curtos intervalos entre longos períodos de estudo. O descanso faz com que deixe de ser perda de tempo e passe a ser um ganho de concentração no momento de estudo. Ou seja, sinta quanto cada tópico necessita de sua atenção, mas busque também umas 2 horas e tire 15 minutos de descanso. A cada hora estudada, estuda 3 horas, tire 20 minutos de descanso para você descansar e dar uma pausa no seu cérebro. Também não adianta a gente ficar forçando a leitura de um assunto quando a gente já está muito cansado, porque isso não vai fazer com que a gente entenda, com que a gente assimile aquele conteúdo. Simule provas antigas, revise provas antigas, pegue provas dos anos anteriores com questões anteriores, utilize temas de redações anteriores e faça em casa, anote no seu caderninho os temas de redação possíveis que possa vir ser pedido na próxima redação ou temas que caíram nas redações anteriores. Inicie a conclusão lá com introdução, faça os parágrafos do desenvolvimento, utilize os métodos de gêneros textuais, utilize dentro da sua redação e analise as provas anteriores, tanto em questões do Enem como redação. Revise as provas anteriores para você saber quais são os assuntos que serão abordados no tema do Enem. Melhore o seu tempo de prova. Então, você vai pegar, vai treinar ali, vai começar a iniciar a redação, vai cronometrar o tempo que você iniciou até o tempo que você terminou. Vai analisar a sua redação, se está adequada da maneira na língua portuguesa, está dentro das adequações da língua portuguesa. Passou muito tempo, demorou demais para fazer a redação, faça de volta, melhore, busque melhorar o seu tempo da redação. Então, faça testes no tempo determinado. Caso você não consiga, comece novamente com uma estratégia diferente. Então, busque estratégias de como melhorar a sua redação. Analise os seus resultados. Quando a gente estuda sozinho, uma dica é bem válida. Crie uma tabela onde você vai anotar os resultados de cada matéria. Assim, no final de cada etapa, você vai ver quais que foram os seus avanços, o que você precisa melhorar, qual matéria você tem que focar. Ali no caso da redação, analise se a sua redação está coesa, analise os conectivos de ligação, analise as dicas gramaticais, revise a sua redação e analise os seus resultados. E a redação, mantenha o foco na redação. Então, ela tem um peso muito importante nas avaliações. Os avaliadores analisam as 5 competências. Se o estudante conseguiu atingir as 5 competências e aprenda a importância de cada parte da estrutura do texto. Aprenda os métodos de como iniciar uma introdução, os métodos do desenvolvimento, a conclusão. Ali no nosso curso eu vou passar para vocês também as dicas se precisa ter redação, quantas linhas tem que ter a redação. Então, mantenha o foco na redação. Aqui temos algumas dicas de como melhorar a redação. Então, a redação é um processo contínuo. Escreva, corrige, analise seus resultados e reescreva. Analise também os seus erros. Repita este caminho para criar uma segurança para si e melhorar o seu desempenho. Crie um texto autoral, ou seja, que você possa chamar de seu. Uma redação com referências próprias. Não copie do computador, não pesquise na internet. Faça conforme o que você assimila, o que você entende sobre aquele determinado assunto.
Lembre de utilizar referências interdisciplinares no texto: literatura, música, sociologia, cinema. De acordo com o que você sabe, com seu conhecimento, não se esqueça que até uma série favorita da internet pode servir como referência. Pode ser um ponto interessante para você articular dentro do tema, dentro da sua redação. Você pode mostrar como consegue refletir sobre esse determinado tema. Tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, isso a gente pode trazer de conhecimento, chamamos de bagagem cultural. Para a gente pode abordar dentro de determinados assuntos, dentro de determinados temas de redação. E também temos aqui, por último, tire um tempo para você. Apesar de você ter que focar nos estudos, na redação, nas questões do Enem, tire um tempo para você. Não se esqueça que você tem uma vida social, tem uma vida, tem uma rotina, um cotidiano. Você também tem que ter momentos de lazer, né? Ter uma atividade extra auxilia a nossa mente, auxilia o nosso corpo e faz com que a gente se sinta mais leve durante os momentos de estudo. Então, essas seriam algumas dicas para vocês de como estudar. Então, ali deu para a gente ter uma noção, um conhecimento, né? Essas seriam as nossas dicas, então, de estudos. Então, aqui nós temos algumas dicas gramaticais. Não utilize muitas hipérboles em sua redação. Isto pode soar exagerado e dar informalidade ao seu texto. Então, aqui temos alguns exemplos de hipérboles, que é super, mega, hiper. Então, hipérbole é uma figura de linguagem que ocorre quando há um exagero propositado de um conceito, para definir algo de forma dramática. Então, isso é super triste, isso é super exagerado. Então, ele é transmitido uma ideia de autêntico. Então, em termos simplificados, né, ela consiste numa expressão evidentemente exagerada de uma ideia. Então, mega, que quer dizer bastante, hiper também é exagerado. Procure sempre criar frases completas e que tenham sentido. Períodos curtos e desnecessários podem empobrecer drasticamente o seu texto. Então, se você começou a frase com uma ideia, você termine e complemente a frase de continuidade, faça uma frase completa da sua ideia para expressar a sua ideia, a sua opinião. Então, não faça frases curtas e que se tornem desnecessários, porque elas vão empobrecer, né, a sua redação. Isso é muito avaliado no Enem também, né? Então, em hipótese alguma, use gírias em sua redação. Esta regra pode parecer óbvia, mas muitos candidatos cometem o erro. Então, no Enem, muitas vezes os candidatos optam por usar gírias, e isso é um erro, não pode utilizar na linguagem informal, não pode utilizar dentro da redação a linguagem informal, porque faz com que perca ponto, né? Preposições para se conectar às suas ideias são importantes, mas devem ser dosadas. Então, você tem que cuidar com a quantidade de preposições que você usa. Não utilize sempre as preposições em número limitado e cuidadosamente. Então, utilize sempre elas cuidadosamente. Então, aqui as preposições, nós temos um pouquinho sobre as preposições falando ali. As preposições essenciais que a gente usa, né, utiliza são a ante, após, até, com, contra, de, des. Então, esses são exemplos de preposições, né? Então, a preposição dentro de uma frase, dentro de uma redação, você não pode utilizar muito elas, não vai utilizar de, para, de, ante, não pode utilizar muito, tem que ser moderadamente. Aqui nós temos, atente-se sempre na pontuação. Comecei uma frase, se faltou uma vírgula, ela dá outro sentido à frase. Então, fique sempre atento à pontuação. A pontuação incorreta pode tirar pontos. Pratique bastante os seus usos antes da prova. Então, pega ali um caderninho de rascunho em casa, treina a redação, vê temas na internet, temas de redações anteriores, e treina ali, pega um tema ali, violência contra a mulher, e faz uma redação. Começa com a introdução, faz o desenvolvimento, faz a conclusão. E cuida sempre na pontuação. É importante você se autocorrigir. Então, você fez a redação, você vai lá
lê novamente a redação e vê onde estão os teus erros, a gramática, a pontuação. Então, aqui, use principalmente o uso da vírgula, que acaba confundindo muitos candidatos. Então, uma vírgula colocada no lugar errado, né, no lugar que não é adequado, ela dá ideia, ela coloca a sua ideia em dúvida, né? A utilização de parênteses pode ser bastante útil em uma redação, principalmente para mostrar alguma informação relevante que você queira acrescentar à sentença. Então, eu vou colocar uma frase ali. Na frase, eu vou colocar o parênteses para deixar a ideia bem relevante, para destacar a ideia. Porém, cuidado para não exagerar nos parênteses e atente-se sempre que seu uso esteja sendo correto e necessário. Você não vai colocar ali uma ideia e vai colocar entre parênteses a sua opinião. Não pode, você tem que colocar só aonde é necessário e sempre ficar atento para usar ela de maneira correta. Cuidado ao ser irônico. Uma redação dissertativa, argumentativa, você sempre deve ser o mais objetivo possível. Então, não desfoque do seu tema, do seu conteúdo. Foque ali no seu tema, seja objetivo, coloque suas ideias de maneira objetiva no papel. Ao utilizar ironias, você pode gerar diversos sentidos no que escreve e, com isso, acabar confundindo a banca examinadora. Então, se você não focar no seu objetivo e usar ironias, vai confundir as ideias da banca examinadora, de que as pessoas que estão avaliando a sua redação. Você pode mostrar para ela as suas maneiras, utilizando um texto dissertativo argumentativo na redação, você não pode utilizar muito as ironias, né? Tem que cuidar com as ironias. Não inicie suas frases da mesma maneira. Então, não utilize, para não soar repetitivo, não utilize o mesmo início, as mesmas palavras do parágrafo, não utilize da mesma maneira. E para que deixe sua redação sem ritmo. Então, se você utilizar sempre as mesmas palavras, ela não é uma competência muito importante para a sua redação. Então, ela não vai soar como vai atingir o objetivo dos examinadores da banca. Então, exemplos aqui temos de frases para não iniciar. Digamos, eu utilizei um parágrafo. Com frequência, comenta-se que a violência entre as mulheres está aumentando. Daí, no outro parágrafo, eu vou colocar a mesma coisa. Com frequência, nota-se que na cidade de São Paulo a violência teve um índice alto no mês de tal. Então, não utilize a mesma. Então, utilize um parágrafo. Vamos dar um exemplo assim. Com frequência, nota-se que, no outro parágrafo, eu posso colocar assim, é de fundamental importância que, ou debate-se muito sobre o assunto tal. Então, não utilize os inícios das mesmas frases, porque se você utilizar dessa maneira, vai empobrecer a sua redação. Outro erro muito comum entre os estudantes seria a mudança de tempos verbais dentro da mesma frase. A conjunção dos verbos deve estar de acordo com o tempo que está se referindo. Então eu me referi ao presente, então meu texto inteiro eu vou relatar sobre o presente. Cuide muito com a mudança dos tempos verbais durante a frase. No caso, eu posso utilizar no século passado foi constatado que 94% da população feminina, eu estou falando do século passado, eu posso mudar no outro contexto, nos dias atuais, então, e assim pode ser utilizado, mas preste bem atenção, porque você não pode utilizar dentro da mesma frase a mudança dos tempos verbais. Então, ali, os tempos verbais, no caso, seria o presente, o pretérito e o futuro, que se unem aos modos verbais. Então, indicativo, subjuntivo, imperativo. Para indicar a forma de que acontecem as ações. O tempo que acontece as ações. Estados ou fenômenos expressados pelos verbos. Então, nós temos que cuidar muito para ficarmos atentos aos tempos verbais. Evite falar de temas paralelos ao que você está pensando. Além de se confundir na hora de elaborar o seu texto, você pode acabar fugindo do tema
ao começar a acrescentar fatos desnecessários. Então, temos que ser objetivos na nossa redação. Focar no nosso tema. O nosso tema seria sobre as aulas, a dificuldade dos alunos enfrentados durante a pandemia nas aulas online. Então, você vai focar nesse assunto. Você não vai desvencilhar do teu assunto. Você vai focar no assunto que você está pedindo, que está sendo tratado na sua redação. Você não vai poder falar de assuntos referente à pandemia, mas assuntos de mortes, de hospitais, referente à enfermagem. Você vai focar, né, na parte do ensino, não na parte, no caso da enfermagem, na parte do ensino das aulas online. É relativo à pandemia, é relativo, mas você vai focar no teu tema, no caso do ensino das aulas online durante a pandemia. Aqui, então, nós temos algumas dicas para melhorar a redação. Eleja seu livro favorito. Qualquer tema que você queira, você tem um livro que é teu, que é o teu livro favorito, que você gosta de ler, ou um livro novo que você quer ler, conteúdos diversificados, mais diversos conteúdos, esse vai ser o teu livro. Então, nesse livro você vai se basear, né? Você vai ter sempre ele que você quiser ler, você vai se basear. Isso vai ajudar você na tua maneira de você ler, vai ajudar na tua escrita, na pontuação. Então, nós queremos que você tenha esse hábito. Então, ali está dizendo que é para ter o hábito da leitura. Pelo menos uma vez por dia, leia ali uma página, 2 páginas. Às vezes pode ler mais, leia mais, porque você lendo, isso vai melhorar o teu vocabulário e vai contribuir para você compreender como funciona a língua. Então, palavras que eu não conhecia, estou lendo ali no livro uma palavra nova, ou pesquisar e me informar para ter conhecimento da palavra. Até mesmo na acentuação, na grafia, né? Quando a gente tem dúvida, a gente lendo, a gente melhora até o próprio vocabulário da gente. Então, eu sempre digo que a leitura, ela só tem a favorecer na nossa vida, a trazer mais conhecimento para o nosso meio, para o nosso mundo. Então, sempre que possível, escreva. Cria oportunidades para treinar a escrita. Mesmo que seja por e-mail, bilhetes, hoje em dia, telefone, WhatsApp, né? Tablets, lembretes de geladeiras, recadinhos. Antes, quando a gente era mais novo na escola, a gente tinha o caderninho de recordação, então a gente dava para os amigos da gente fazer essas recordações. Hoje a gente pode ter o diário ali, as anotações, até as nossas próprias finanças. Escreva, anote tudo para ficar mais claro, né? E para favorecer na tua escrita. Claro que a comunicação oral é importante, mas sempre que houver a oportunidade, pegue um papel. Pode ser no computador, no tablet, no smartphone. Escreva sempre com o papel, porque você vai estar treinando ali a tua escrita, a tua acentuação, né? Que nem o C cedilha. No computador, muitos aplicativos, eu posso colocar a palavra e ele dá a correção. O próprio computador corrige a minha acentuação. Então, é importante você fazer no papel que você possa reconhecer onde estão os teus erros, né? Então, dê preferência para escrita à mão, pois já foi comprovado cientificamente que escrever à mão treina as redes neuronais do cérebro e facilita o aprendizagem de novos idiomas, entre outros diversos benefícios. Quando for escrever, não se esqueça do leitor. Este é um erro que muitas pessoas cometem. Então, elas escrevem e esquecem do leitor. Então, os textos escritos não dispõem dos mesmos recursos dos textos orais, entonação, pausas, recursos esses que facilitam a compreensão da mensagem. Por isso, todo cuidado é pouco e, antes de enviar um e-mail, faça o exercício simples de revisá-lo. Escrevi um e-mail, escrevi e-mail na pressa, estou com pressa, tem que escrever bem rapidinho, vou escrever ali e enviei. Escreveu uma palavra errada, muda todo o contexto do seu conteúdo que você está escrevendo. Então, tenha esse pequeno hábito que pode eliminar as ambiguidades e os erros ortográficos e sintáticos, que geralmente comprometem a clareza textual. Lembre-se sempre, a pressa é inimiga da perfeição. Então, faz com calma, com cuidado, que você vai conseguir o seu objetivo.
Sempre tenha um tempinho para aprender o que você não sabe. Tire um tempo para você aprender novos conteúdos, novas formas de como adquirir o aprendizado para você mesmo. Então, enquanto escrevemos, é normal que surjam algumas dúvidas. E se você quer mesmo aprender a escrever melhor, é indispensável que vá atrás das respostas. Então, se a gente não buscar o conhecimento para a gente, ninguém vai trazer para a gente. A gente tem que ter esforço da gente, a vontade de querer aprender e ir atrás para a gente buscar novos conhecimentos. Seja consultando o dicionário, pesquisando na internet, como citei anteriormente, tenho dúvida de uma palavra, como se escreve, como se pronuncia, até de outros idiomas, de repente, né? É tudo conhecimento que a gente traz para a gente. A gente vai buscar, vai pesquisar como se escreve, como se pronuncia. O que não vale é fazer de conta que está tudo bem e assumir o risco de errar. Então pesquise, nem que seja na internet. Hoje em dia na internet a gente tem tantos conteúdos, né? Porque muitos dicionários de quando a gente estudava no tempo da escola, as ortografias já são outras, já mudou as normas ortográficas, né? Então não há que não possa ser aprendido ou ser aperfeiçoado. Basta um tempinho de paciência e dedicação. Deixe a preguiça de lado e investigue, pergunte, não permita que uma dúvida linguística fique sem resposta. Muitas vezes, eu não sei como se escreve essa palavra, mas agora não estou precisando usar ela, então eu não vou escrever ela agora, vou deixar de lado. Passou um tempo ali, surgiu uma redação, no caso um exemplo aqui, uma redação do Enem. Não lembro, não pesquisei. Então, tudo é conhecimento. Talvez não para aquela hora que a gente precise, mas provavelmente para o futuro, né?
Então, esta foi nossa primeira aula. Espero que deu para vocês entenderem o conteúdo que eu estou abordando. Amanhã, na nossa próxima aula, trabalharemos outro conteúdo. Em anexo à aula de hoje, nossa primeira aula, eu deixarei os vídeos com dicas de introdução e dicas de conclusão. Então, anexando a essa aula, estarão esses dois vídeos. Então, muito obrigado, tenham uma boa noite e até amanhã na nossa próxima aula.